Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! É importante saber que teve omissão. A cada momento a gente procura essas informações e o senhor, com a experiência que o senhor tem. Outra coisa que eu sempre estou aqui pelos inocentes. Por mais que algumas pessoas, alguns deputados, senadores não concordam, acho que coloca todo mundo meio balai, eu não acredito nisso. Eu queria fazer outra pergunta para o senhor, que o senhor é do Exército, o senhor é um general, o senhor pode ir para a guerra. Numa situação daquela que o senhor viu ali. O senhor viu vândalos que teve, eu estou aqui também para falar que teve, manifestantes que quebraram, que fizeram palhaçada e vai pagar por isso, já está pagando. Agora, o senhor não concorda também que teve pessoas que não teriam vontade, interesse nenhum de fazer nada, a não ser manifestar? Ali nas cenas que aparecem, eu só vi pessoas depedrando. As que o senhor viu? É que eu vi. Sim. Então, eu queria falar uma coisa, que esse que ele falou, que entrou, que fez vândalo, inclusive o AES agora acabou de ser julgado com 17 anos de prisão. Aí eu queria falar para a população brasileira, para eles entenderem, 17 anos de prisão. Ele vai pagar por isso. Eu aprendi que certo é certo e errado é errado. Agora, esse que invadiu, esse AES que teve aqui nos Três Poderes, invadiu e falou, foi inconsequente. Os Três Poderes também, gente, eu vou falar não é de atual, não, de passado. Esses políticos dos Três Poderes, que foram representantes do povo, que entraram aqui para defender o povo também, fizeram corrupção. Esses que fizeram corrupção no passado, no presente, ou quem sabe no futuro, pegou 17 anos de prisão. Hoje até a Lava Jato virou o malvadão da história aqui. A Lava Jato hoje está tudo errado. A Lava Jato mostrou a maior corrupção desse país aqui e hoje não é não. A Lava Jato é errada, é o malvadão da história. Então o que eu queria falar para esse país aqui, para a população brasileira, que é assim que funciona esse país aqui. Tem ex-governador aí que pegou mais de 400 anos de prisão e precisava ressuscitar umas 5 vezes para poder pagar a pena dele. Ele já está solto. Ele já está solto. Aqui, a pena para político que rouba, que põe dinheiro na cueca, ele pode continuar sendo candidato. Inclusive, candidato a presidente e ganhar a eleição. Aqui é assim. Ladrão vira herói. Ladrão vira herói. Ele está errado a essa, tem que pagar por 17 anos, que seja, ou seja 10, que sim. Aí eu falo esse pessoal que acabou com esse país aqui, que destruiu esse país aqui. Esses mesmos que defendem, que representam os 3 poderes. No passado, no presente e no futuro. O que é que foi feito com esse pessoal? Que acabou com esse país aqui, que destruiu esse país aqui, que roubou. O que é que foi feito com eles? A quantidade de ex-política, a política atual aí. O prêmio deles é continuar sendo candidato. Não tem pena, não tem justiça para eles. Não tem nada para eles. E a gente fala que a gente tá errado, a gente é sensacionalista. A pena para esses caras que roubam dinheiro público deveria ser a pena de morte. Golpe, eu sou contra golpe. Mas se para campanha de eleição e falar que vai defender o povo, que é do povo, e rouba dinheiro do povo, isso também não é golpe, não, gente? Tomar dinheiro da saúde também não é golpe, não roubar dinheiro da saúde. Muita gente morre na fila do SUS esperando a cirurgia. Muita gente morre por falta de educação, que rouba dinheiro da educação. Muita gente morre numa estrada cheia de buraco porque rouba dinheiro da infraestrutura. É um monte de coisa superfaturada. É a tal da Codevasf que tá todo mundo falando aí. Corrupção mata. E a corrupção no país aqui para político, a maior pena, não tem pena não. Não tem pena nenhuma para eles. Sabe o que tem para político que rouba no país? Poder ser candidato. Poder ser eleito novamente. Poder ser presidente da República. Então que o Aécio, ou outros que fizeram a palhaçada que fizeram aqui, que quebraram, que fizeram o que devia ter feito, que pague por isso. Mas que a gente comece agora, os representantes do povo, aí eu falo para todas as vossas excelências, começar a mudar essas leis também. Começar a colocar pena de morte para quem rouba nesse país, para quem faz corrupção nesse país aqui, para quem ri da cara do povo. Para quem desvia até auxílio paletó, auxílio isso, auxílio merenda, auxílio moradia, por aí vai. Dinheiro público é sagrado. Os 3 poderes aqui são os primeiros a dar bom exemplo. Se o que entraram aqui nos 3 poderes fizeram baderna, tem que pagar. Os representantes dos 3 poderes também, se fizer sacanagem de covardia com o povo, tem que pagar mais ainda. Tem que ter pena de morte. Eu queria finalizar a população brasileira. Porque eu sempre penso o seguinte, a Bíblia é a mais atual de todas. E a Bíblia sempre já falava, né? A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. Eu quero falar que eu não vou desistir. Tem vários defeitos, não sou o salvador da pátria, longe disso, não sou o paladino da justiça, mas eu aprendi Deus pequeno, meu pai falando que a coisa que você tem é seu nome. Honestidade não é qualidade, é obrigação. Então eu vou lutar por isso aqui até o fim. O mal, ele incomoda, mas ele não vence. O bem sempre prevalece. E eu vou até o fim com a justiça nesse país aqui. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pegar um gancho aqui na fala do senador Seif, porque ele fez uma pergunta e não houve a resposta. E a gente queria ouvir essa resposta. O senhor hoje chamaria aquelas pessoas do que o senhor chamou na CPI do Distrito Federal? Sim ou não? Deputado André Fernandes, boa tarde. Eu não vou emitir juízo de valor sobre aquelas pessoas. Não, estou perguntando se o senhor repetiria o termo que usou para os manifestantes. As pessoas foram levadas para triagem. Não, a gente sabe da história, general. O senhor está aqui é porque a gente sabe de toda a história. Por isso está acontecendo na CPMI. Só estou perguntando se o senhor, hoje, vendo essas pessoas que estavam lá clamando pelo Exército Brasileiro,
E o senhor repetiu a fala do Lula na CPI do Distrito Federal. E eu só gostaria de saber, hoje o senhor ainda repetiria essa frase, sim ou não? As pessoas que estavam no acampamento até o dia 6, e eu estou fazendo questão de deixar isso bem claro, no dia 6 o acampamento estava desmobilizado, eram diferentes das pessoas que chegaram nos ônibus no dia 7. E as pessoas que estavam no acampamento no dia 8, em sua maioria... Tudo bem, general. Já entendi então que o senhor não vai responder, então não vou nem gastar o meu tempo. O senhor falou no começo da fala que foi um sucesso o que aconteceu no 9 de janeiro, que conseguiu ali tirar quase 2.000 pessoas sem acontecer nenhum incidente, né? Não houve uma negativa. Como é que isso foi feito? Isso foi feito com negociação, uma operação muito bem planejada, uma operação muito bem executada pela Polícia Militar com auxílio do Exército, a negociação conduzida por 3 militares da Polícia Militar, 2 homens e uma mulher, que conduziram a negociação explicando o tempo todo o que ia acontecer. As pessoas embarcaram nos ônibus e foram conduzidas para a triagem. As pessoas estavam entrando no ônibus cientes de que passariam aproximadamente 3 dias em um local que mais parecia um campo de concentração, onde tinha banheiro, um banheiro para 2.000 pessoas, onde não tinha estrutura para as pessoas dormirem, comerem, beberem água. O Exército falou isso e quase 2.000 pessoas aceitaram entrar nos ônibus, para serem presos, inclusive até hoje ainda estarem presos alguns desses. O Exército cumpriu a ordem judicial e o que aconteceu a partir do deslocamento das pessoas, não cabia mais a responsabilidade do Exército. Não, tudo bem. Então vou refazer aqui a pergunta. Tinham quase 2.000 pessoas em frente ao QG. Tinham lá mais de 50 ônibus. O senhor afirmou aqui que conseguiu pegar essas quase 2.000 pessoas e colocar dentro de mais 50 ônibus sem um incidente, sem nada. Sim, senhor. Sem uso de força. Nenhum, graças a Deus. Como é que isso foi feito? O que foi prometido? Como é que esses manifestantes entraram sem questionar, sem ter incidente, sem ter negativa? A negociação foi muito bem conduzida pelos negociadores da Polícia Militar. Explicaram para eles, tanto é que ontem na Câmara dos Deputados... A Polícia Militar explicou para quem? Para os manifestantes. Eu expliquei que essa operação de desocupação, ela é feita em 3 fases. A primeira fase é o isolamento da área. A segunda fase é a negociação. Se a negociação não der certo, a terceira fase é o investimento. Felizmente, a negociação deu certo e não houve necessidade de investimento. As pessoas embarcaram nos ônibus e a prova disso que ninguém chegou machucado. Tudo bem, general. Eu estou perguntando isso. Eu achei que o senhor traria a resposta, porque até circulam alguns vídeos já nas redes sociais, que na verdade o que aconteceu é que tinham pessoas, inclusive supostamente oficial do Exército Brasileiro, isso eu não consigo confirmar, mas tinham pessoas falando para os manifestantes que eles deveriam sair da frente dos quartéis, entrarem nos ônibus, que eles iriam passar por uma simples triagem e seriam soltos, e cada um iria seguir a sua vida. E por esse motivo, não houve incidente, não houve negativa. Eles entraram no ônibus e somente dentro dos ônibus eles descobriram que estavam sendo presos. Ao meu ver, isso é perfídia. Isso é grave. As pessoas foram induzidas de forma desleal. Achavam que estavam fazendo algo quando na verdade estavam sendo detidas. Perfídia. Eu não entendo como é que o senhor tem coragem de chegar aqui e dizer que foi uma ação exitosa, sem incidentes. Não, o povo foi enganado. O povo foi enganado. O senhor fala lá na CPI do Distrito Federal, eles achavam que a gente estava defendendo. Mas o povo estava sendo enganado. Entraram nos ônibus de forma enganadas. Parabenizaram o Exército Brasileiro de forma enganada. General, não repita isso, dizer que foi exitosa. Foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Antes tivesse usado de força para prender. Mas com mentira, deslealdade, perfídia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu vejo aqui o governo reclamando que o Exército não retirou os manifestantes que deveriam ter retirado. Ora, o governo que grita dia após dia: somos contra o golpe de 64, somos contra o AI-5, mas o mesmo governo defende que o Exército Brasileiro tenha juízo de valor sobre qual manifestação pode ou não acontecer. Olha que contraditório. Somos contra o golpe de 64, somos contra o AI-5, mas o Exército falhou porque não coibiu a manifestação.
E daqui a pouco, quem é que vai ter que definir qual é a manifestação correta, qual é a manifestação incorreta? O Exército Brasileiro? Então quer dizer que foi uma mentira até hoje? O governo está dizendo que era contra o AI-5, porque isso é AI-5. São somente narrativas. Senhor General Dutra, boa tarde a todos que estão aqui. Assim como outros senadores e deputados disseram aqui anteriormente, com relação à parcialidade da relatora, que foi pega através do seu assessor conversando com o G. Dias, que veio aqui como investigado. Isso tem uma prova documental de que as mesmas perguntas ali enviadas foram as perguntas feitas pela relatora aqui. E os deputados e senadores questionaram isso e a esquerda ficou empolvorosa, como se questionar a parcialidade da relatora fosse imoral ou impróprio ou até mesmo um crime, sendo que isso não é. Eu, pelo contrário, se estivesse sentado como relator e essa situação viesse à tona, eu realmente ficaria bastante envergonhada e faria o mesmo que a Elisiane, não ficaria sentado aqui, porque realmente é uma situação vexatória. Agora, para poder tentar mascarar isso, foi se colocado como se André, Felipe e eu tivéssemos conversado com o G. Dias, conforme a relatora aqui nos acusou, e Jandira Fegali também disse. Eu faço um desafio aqui para ambas, que caso comprove isso, eu renuncio meu mandato. Agora, caso seja mentira, que as renunciem, que vocês renunciem seus mandatos. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Aguardo, e nós três estamos tranquilos quanto a isso, e aguardo aqui na próxima reunião uma resposta, tanto a relatora quanto a Jandira Fegali, se vão ter peito, porque para poder falar chora bebê fora dos microfones tem coragem. Eu quero ver aqui na frente. Agora, indo com relação ao que está acontecendo hoje, o réu, Aécio, que tomou aí 17 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 5 anos e 6 meses de detenção, golpe de Estado, 6 anos e 6 meses, dano qualificado, 1 ano e 6 meses, deteriorização do patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses, associação criminosa, 2 anos. Isso somado dá 17 anos de prisão. Agora, eu faço alguns questionamentos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito do nosso país, ele é tão sensível assim? A ponto de várias janelas quebradas, etc., quebras daqui do prédio. O Estado Democrático de Direito está completamente abalado por conta de uma pessoa que gravou um vídeo dizendo: olha, o pessoal aqui caga, foi o que ele disse, caga no Brasil durante anos, eu acho que eu vou cagar ali naquela água que tem ali. Faz um discurso ridículo lá dentro do Senado, dizendo pro povo acreditar, etc., no Brasil. Infelizmente, um tolo, uma pessoa, um baderneiro que fez aquilo dali, e que sim, deveria pagar, e deve pagar pela deteriorização do patrimônio tombado e tudo aquilo ali que ele fez. Mas, horas, golpe de Estado? Russo olha isso e tem que rir, pô. Porque quando eles tentaram dar o golpe, tinha de fato tanques de guerra na rua, tinham liderança determinada, coordenação, tinham armas. Agora, comando. Agora, colocar golpe de Estado em cima de uma pessoa, um bobo qualquer, realmente é muito mais um âmbito de uma vingança judicial do que, de fato, tentar fazer a justiça. Até mesmo porque, quando nós olhamos criminosos, como, por exemplo, o André do Rap, faz parte de uma facção criminosa, ele tomou 15 anos de cadeia, senador Magno Malta. Menos do que o bobo do Aécio, que veio aqui dentro aqui numa sensação de manada e quebrou as coisas e falou que ia dar um golpe de Estado. O Lula, que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tomou a mesma pena do Aécio, o bobo. Ou seja, Aécio, você, para a justiça, tem o mesmo peso do canalha que roubou os cofres públicos. Você tem um peso maior, olha só, Aécio, para a justiça do que José Dirceu, que tomou 10 anos e 10 meses de reclusão pelo mensalão. Dinheiro seu, do povo brasileiro, que foi colocado em cueca, em mala, como foi no Guedel. Mas a justiça diz que isso é justiça. O crime de estupro, senhores, é de 6 a 10 anos. Para a justiça, o Aécio, ele deve ficar mais tempo na cadeia do que o estuprador. Ou seja, isso não pode ser justiça, pelo contrário. Isso, para mim, de fato, é um anseio muito grande de taxar a direita, que nunca quebrou um vidro em nenhuma manifestação de milhões de pessoas, colocar agora como se nós fôssemos terroristas. Agora, aconteceu que hoje cedo uma situação surreal, General Dutra, que é uma senadora e uma deputada pressionando um general e o Exército Brasileiro, afirmando que deveriam reprimir a livre manifestação das pessoas. Agora, é o Exército que define onde, quem e qual o tema que pode ser feito de manifestação? Se as pessoas ali estavam pedindo impeachment de ministro, a casa que pode fazer isso é essa casa que nós estamos aqui. O que há de crime nesse pedido de reivindicação? Não são eles que até pouco tempo ficaram ali na porta do descondenado Lula na Polícia Federal? Eu não pedi ninguém para sair dali.
Nunca chamei exército para eles. Agora, são os mesmos, Magno Malta, que dizem que a ditadura militar foi repressiva. E estão pedindo para o exército ir lá e tirar as pessoas pacificamente. Porque me veio aqui parece que tem 2 neurônios, né? Só um a favor e o contra. Não consegue pensar, analisar as coisas de maneira mais concreta, dizendo que não pode ter manifestações na porta de quartel. Ora, como assim que não pode? Ali na rua, ali onde as pessoas estavam, por exemplo, em BH, pode. MST não faz dentro da casa dos outros e fala que é manifestação, é ocupação social. Então toma vergonha na cara, porque é um duplo padrão moral absurdo. Agora, gostaria muito que ela estivesse aqui, mas enfim. A deputada Jandira Fegali, que faz parte do Partido Comunista do Brasil, ela sempre tenta colocar uma áurea moral muito grande. Inclusive, o seu parceiro ao lado o chamou de golpista, acusando aí o senhor de fazer parte de uma trama golpista. Só que, ao referir ao senhor a instituição Exército Brasileiro, na qual eu respeito, muito embora eu creio que o prestígio, de fato, precisa ser recuperado, general, mas isso eu deixo para o final, mas que acusou de que em 64 foi um golpe. Dia 31/3, quem souber aqui eu dou um docinho. Aconteceu o quê? Nada. A história não relata nenhum presidente tomando posse aqui. Dia 2 de abril de 64, o que acontece? Esse Congresso, vota pela vacância de João Goulart. Quem votou? Ulisses Guimarães. Quem assumiu? Nenhum militar. Foi o deputado federal, presidente dessa casa, o deputado Ranieri Mazzilli. Dia 11 de abril de 64, acontece o quê? Eleições indiretas, sob a égide da Constituição Federal de 1946. E quem é eleito? Marechal Castelo Branco, com voto também de Ulisses Guimarães. E quando ele toma posse? Dia 15 de abril de 1964. A adoradora aqui de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Che Guevara, de Fidel Castro, fala que a ditadura aqui no Brasil é mais horrenda do que aquilo que ela defende. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, que nada tinha de verdade, mas que era deles, lá da esquerda, atestou que foram 434 mortos e desaparecidos durante 21 anos de ditadura aqui no nosso país. Se a imagem tiver aí, por gentileza, coloca aí quem a democrática Jandira Fegali apoia. Você tem ali ela apoiando, por exemplo, o Che Guevara, olha lá, hasta siempre, comandante Che Guevara. Esse daí, se tivesse vivo hoje, ela não ia pedir prisão. Mas a senhora, como é que ela chama? A irmã Hilda tinha que ir presa pra cadeia, porque estava com a Bíblia na mão. Passa aí, por gentileza. O próximo, que ela também defende aí, olha só, se não é o Nicolás Maduro, todos somos Venezuela, para enfrentar a guerra midiática contra o país que tem um governo legítimo. A Venezuela é legítima. Pessoas pedindo, manifestando ali em frente ao quartel não é legítimo. Próximo, por gentileza. Opa. Fidel Castro também, da mesma forma. Passa, por favor. Opa. Hugo Chávez também, né? Viva Chávez. Passa, por gentileza. Nicolás Maduro também. Isso em 2018, hein? Quando estava passando tanque de guerra em cima de civil. Passa, por gentileza. E, por fim, ela postou, mas apagou. Isso foi em 2021 e a fogueira está alta em Brasília. Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. E Joseph Stalin ali. Passa, por gentileza, só a próxima democrática aí. A Dilma Rousseff com fundo de Lenin atrás. Só Lenin e Stalin juntos mataram 20 milhões de pessoas. Che Guevara matou 144 execuções, segundo o próprio arquivo de Cuba. Cuba matou 17 mil pessoas sob o comando de Fidel Castro. Hugo Chávez matou, com a polícia chavista dele, 14 pessoas por dia. E aí quer vir aqui tentar manchar o exército brasileiro e tentar mancharmos nós aqui de direita como se nós fôssemos defensores de terroristas. Realmente é para acabar. E por fim, realmente encerrando, a fala, General Dutra, com relação às pessoas que confiaram no senhor quando o senhor disse que estaria protegendo-as, mas que no outro dia as prendeu, realmente eu achei deselegante, infeliz, porque aquelas pessoas acreditaram. Estive na Papuda e na Comé, aquelas pessoas disseram para mim, Nicolas, eu achei realmente que eles estavam nos protegendo, porque eu nem cheguei a entrar lá dentro. Eu estava aqui tirando o resto das coisas dos acampamentos que estavam aqui, fiquei porque o exército estava em volta. Eu achei que eles me protegeriam. E no outro dia eu fui presa. Então eu só faço esse ponto aqui importante de que a palavra criminoso generalizado foi infeliz da sua parte, mas deixo aqui registrado com respeito a toda a instituição que eu tenho. Obrigado, presidente. Perguntas bem pontuais. Antes disso, só quero aqui também registrar o meu apreço pelas Forças Armadas brasileiras. E a gente tem visto elas serem constantemente atacadas recentemente. Muitas vezes com uma discussão de uma cogitação de um golpe. Mas o fato é que não houve nenhuma iniciativa da parte das Forças Armadas naquele 8 de janeiro para realizar qualquer golpe. E mesmo antes. E se quisessem, com todo o ônus que isso traria, poderiam tê-lo feito, mas não fizeram.
Não fizeram. Então esse é o fato objetivo, esse é o fato muito claro que a gente tem que aqui estabelecer. Se alguém pensou, eventualmente cogitou, não existe aí no crime de cogitação. Não houve uma ação das Forças Armadas no sentido de realizar qualquer movimento de força, seja em 8 de janeiro ou seja no período anterior. E esse fato é inegável, ninguém pode desdizer esse fato. Mas eu queria alguns esclarecimentos aqui, general, especificamente sobre os acontecimentos ali do dia 8 e dos dias imediatamente anteriores. Vossa Senhoria apresentou uma manifestação perante a CPI do Distrito Federal. Eu estou aqui com ela na minha frente e tem até alguns documentos que eu gostaria de lhe indagar a respeito. A Vossa Senhoria mencionou nesse documento que... Vou até ler o trecho aqui. Não houve qualquer solicitação por parte do GSI para que o efetivo de reforço que estava a cargo do BGP sofresse aumento. Observe-se, entretanto, que o CMP, em função da chegada ao DF de pessoas que deslocaram diversas localidades do país e visando garantir a segurança do setor militar urbano, por iniciativa própria, determinou que ficassem de prontidão uma companhia de choque do BGP e uma companhia de choque na base da administração. Vossa Senhoria confirma isso? Senador Sérgio Moro, boa tarde. Confirmo, sim, senhor. Foi sua iniciativa deixar essas forças de prontidão ou de sobreaviso? Sim, senhor. Prontidão ou sobreaviso, se o senhor puder esclarecer? Prontidão, são situações especiais da tropa. Prontidão, a tropa já está no quartel. Sobreaviso, os militares podem ficar em casa em condições de serem acionados imediatamente. E por que Vossa Senhoria adotou essa iniciativa própria? Não houve nenhuma solicitação do GSI anteriormente a essa sua iniciativa? Desde o início dos movimentos, no dia 31 de outubro, nós estamos sempre mantendo tropa de prontidão no SMU, pensando na manutenção da integridade do SMU em eventual necessidade. Se o senhor não tivesse tomado essa iniciativa própria para deixar essas tropas de prontidão no dia 8, teriam as tropas como socorrer o Palácio do Planalto no dia? Teria somente o pelotão que foi acionado, que era um pelotão que naturalmente ele já tem que ter sempre um pelotão nos quartéis em condições de ser acionado. Então não teria toda a subunidade de prontidão para socorrer? Não, senhor. E Vossa Senhoria pode esclarecer qual é a diferença do tamanho de forças que a gente está falando? Nós estamos falando de um pelotão, é um grupo de 36 homens, uma subunidade, um grupo de em torno de 120. Eu vou pedir para ser mostrado aqui ao depoente uma mensagem que se encontra no material da CPMI. Mensagem do Coronel Boeri, chefe do Centro de Operações, ao Coronel Fernandes, comandante do BGP, em 6 de janeiro de 2023, às 12h49. A mensagem diz: estou com o comandante agora. Ele pediu uma subunidade SU de prontidão e outra de sobreaviso do BGP amanhã. Pode entregar. Sim, senhor. O Coronel Boeri era o meu chefe do Centro de Operações. Nós estamos em reunião e eu estava determinando uma subunidade de prontidão durante o final de semana e outra de sobreaviso. A de prontidão ficaria no quartel e sobreaviso em casa em condições de ser acionada. É isso que essa mensagem traduz. Esse documento confirma que foi sua iniciativa deixar de prontidão uma subunidade? Sim, senhor. Naqueles dias que haviam essas notícias de possível invasão, depredação, não lhe causou estranheza a falta de provocação do GSI para aumentar a segurança do Palácio do Planalto? Senador, o plano escudo ele é bem claro nessa confecção dos planejamentos a cargo do GSI. Nós simplesmente cumprimos as demandas do GSI. E houve uma mensagem no dia 6, na parte da tarde, aproximadamente às 15 horas, dizendo que a leitura de cenário era de normalidade, que como era o primeiro final de semana do novo governo, se houvesse qualquer modificação nessa leitura, nós seríamos informados com um tempo hábil para mobilizarmos as tropas. Então, essa mensagem foi no dia 6, em torno das 15 horas, e a próxima mensagem que nós recebemos do GSI foi às 11h54 do dia 8. Essa mensagem de 11h54 do dia 8, eu tenho aqui, também está no material, mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação presidencial do GSI, ao Coronel Boeri, chefe do Centro de Operações. Boa tarde, senhores. Haja visto o aumento de manifestantes em frente ao CN, o CSP solicita apoio de um pelotão de choque. Desde já, estou com uma força-reação de 15 agentes. O que é um pelotão de choque que foi solicitado? É um grupo de 36 homens com armamento e equipamento para controle de distúrbio. O senhor prestou informações aqui, a própria CPMI, um ofício por Vossa Senhoria assinado, que o senhor mencionava que, apesar deles terem solicitado 30, o BGP tinha um efetivo de 198 militares de prontidão naquela data, correto? Porque tinha a companhia que estava lá, que eu estou mencionando para o senhor. Se tivessem solicitado toda a companhia, Vossa Senhoria teria enviado? Eu só posso enviar tropa mediante demanda. Eu não tenho amparo legal para tirar a tropa do quartel sem demanda. Se o GSI tivesse solicitado 198, Vossa Senhoria teria enviado 198? Sim, senhor.
Consta também uma troca de mensagens que o Vossa Senhoria juntou. Troca de mensagens do Coronel Boeri, chefe de Centro de Operações, e Coronel Fernandes, em 8 de janeiro, entre 11h56 a meio-dia e 6. Novamente, às 11h57, questão do pelotão de choque. Mas às 15h07, tem uma mensagem. Pediram agora o restante da SU no PP. Aí tem uma resposta. Eu provoquei. O que aconteceu foi que em torno de 14h30, 14h40, nós verificamos os manifestantes rompendo a barreira da Polícia Militar na altura da Tatuí, após a rodoviária. Eu, imediatamente, quando vi aquelas imagens, liguei para o Coronel Boeri, que era o chefe do COP, e pedi para ele colocar em condições as tropas de prontidão para seguirem para o Palácio do Planalto. Ele informou que não havia demanda ainda. Eu liguei para o General Penteado. Imediatamente, o General Penteado fez o pedido, aí o chefe do COP me informa. Eles fizeram o pedido. Aí eu respondo para ele, eu provoquei. Então foi sua iniciativa encaminhar essas trofas? Eu não posso encaminhar por iniciativa no sentido de o senhor que avisou eles, olha, nos provoquem, foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso. E não lhe causou estranheza o senhor não receber nenhuma solicitação? O senhor tem que tomar essa iniciativa, já que o plano escudo, e ali nós estamos falando inclusive de um órgão de inteligência, o GSI, por que eles não provocaram? Senador, eu não tenho noção dos conhecimentos de inteligência, das informações que eles tinham naquele momento. O general Gonçalves Dias prestou depoimento aqui, ele disse que fez uma ligação para o Comando do Planalto, não sei se para Vossa Senhoria alguma outra pessoa. Ele fez, de fato, essa ligação? Fez, sim, senhor. Eu falei com o General Penteado em torno de 14h45, ele provocou, ele fez a solicitação. Coisa de meia hora depois, o General Gonçalves Dias me ligou pedindo tropa. Eu informei para ele que as tropas que eu tinha de prontidão já estavam seguindo para o Palácio do Planalto e que eu havia acionado o plano de chamada do CMP, ou seja, tinha mandado chamar os militares em casa e que, na medida que esses militares fossem chegando, seriam enviados. No final da tarde do dia 8, nós tínhamos cerca de 400 militares no Palácio Planalto. Então o senhor confirma que o general Gonçalves Dias lhe fez a ligação quando a tropa já estava a caminho? Sim, senhor. Eu acredito que ele não soubesse que eu já tinha falado do Penteado. Ele ligou, informei que a tropa já estava pedida a caminho e que eu já tinha acionado o plano de chamada. Se tivesse toda a tropa do Comando do Planalto, ou pelo menos esses 198 militares de prontidão, se eles tivessem sido acionados antes do meio-dia e estivessem lá no Planalto, eles não teriam melhores condições de deter aquela invasão e depredação? Sim, senhor. O senhor chegou a observar a movimentação da Força Nacional de Segurança Pública naquela data? Não, senhor. O senhor viu a atuação da Força Nacional em algum momento? Eu estava lá no SMU e fiquei de lá coordenando as ações, eu não vim aqui para a Esplanada. Nós temos informações de que a Força Nacional estava ao lado do Ministério da Justiça, tinham 4 pelotões ali parados durante a invasão e depredação do Planalto ali do lado. Essas tropas, se tivessem sido utilizadas, poderiam ter evitado essa invasão e depredação? Eu não conheço a organização desses pelotões da Força Nacional de Segurança Pública, eu não tenho conhecimento das suas capacidades, então fica difícil eu responder para o senhor o que eles poderiam fazer ou não. Perfeito. Muitas manifestações da extrema esquerda, manifestações violentas, em especial no Rio de Janeiro, onde eles vinham usando explosivos, morteiros, coquetéis molotov, usando balaclava para não serem identificados, inclusive usando máscaras de gás já para enfrentar a polícia, inclusive fazendo transmissão ao vivo em muitos casos, presidente Arthur Maia, exatamente para chocar a sociedade pela violência que eles praticavam nesses atos, mostrando que eles tinham um papel estratégico e premeditado para atender aos interesses políticos partidários da extrema esquerda. Tudo absolutamente combinado, senador Magno Malta. Eu queria passar um vídeo aqui para lembrar, porque acho que a gente pode botar o vídeo, por favor. Eu acho que as pessoas perderam o parâmetro do que é uma manifestação violenta. É importante a gente rememorar o que é uma manifestação violenta. Janeiro. Assembleia do Rio. 10 de setembro de 2013, projeto de lei que proíbe máscaras em protestos é aprovado pela LERJ. Marcelo Freixo do PSOL votou contra a proibição. É o ídolo da extrema esquerda, o democrata. Fala um pouquinho sobre o Black Bloc, você acha a opinião pessoal? Aí são eles, eu acho que é um movimento, assim, são vários movimentos, têm vários métodos distintos, né? Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos, assim, eu tenho uma militância de muitos e muitos anos, muito antes do parlamento, são mais de 25 anos de militância, e os métodos que eu acho que são mais eficientes, outros métodos que eu acho que são menos, mas eu não sou juiz para dizer que o movimento é o movimento correto ou não é. Eu acho que qualquer movimento que visa a construção de uma sociedade mais justa é válido. Os métodos representam outro debate. Valeu, gente. 15 de outubro de 2013.
2013, membro da executiva do PSOL publica artigo no site do partido oficial do PSOL. Tática Black Bloc. Tática Black Bloc, condenar conviver o CLA. Já no final do primeiro parágrafo, Edilson Silva cita o inegável charme político da tática. Lá no meio ele diz: não nos parece que o conceito da tática Black Bloc seja algo retrógrado ou mesmo indesejável em essência e propósitos originais. É algo progressivo, politicamente moderno, trazido pelas mãos da dialética na história. No final desse parágrafo, creio estar descartada a hipótese de não convivência com ele. No último parágrafo ele escreve: não deve parecer utópico ou ingênuo demais querer ver os movimentos e partidos da esquerda coerentes como o PSOL dialogando com a tática Black Bloc, respeitando todas as táticas e o máximo possível as sensibilidades mais positivas da opinião pública e da consciência das massas, respeitando-a e sem capitular a ela, como defendia Lenin, ou disputando a hegemonia, como teorizava Gramsci. 6 de fevereiro de 2014, o cinegrafista da Band Santiago Andrade é atingido por um rojão em ato na Central do Brasil, no Rio. Esse é o cinegrafista Santiago Andrade, que foi morto nessa manifestação da extrema-esquerda. Então é importante, geral, para a gente ter um parâmetro do que é uma manifestação violenta e do que não é. Primeiro a defender esse tipo de back blocks, como foram conhecidos, é a própria extrema-esquerda. Vem publicamente fazer a defesa deles. Só que eles são assim, senador Magno Malta. Dependendo de quem é o cadáver, eles se posicionam. Se são a favor ou não são a favor de um movimento. Quando o cadáver é de alguém da oposição eleitoral deles, não tem problema, foi pela causa. Esse é o parâmetro de manifestação violenta que a gente tem que ter. E assim eu pergunto ao senhor, né? O senhor tem conhecimento de pessoas com esse perfil de black bloc no acampamento em Brasília? Senador Flávio Bolsonaro, boa tarde. Não, durante o período de acampamento até o dia 6 de janeiro, não houve ninguém com esse perfil identificado. Os acampamentos aconteceram em todo o país, não só em Brasília. Havia outros estados, inclusive em frente a organizações militares do Exército, nas principais capitais. As Forças Armadas, à época, emitiram nota pela liberdade de manifestação, como tinha que ser, cumprindo a Constituição, inclusive suas cláusulas pétreas, manifestações pacíficas. Salvo engano, general, o general Tomás Paiva era comandante de área em São Paulo. Ele se opôs às manifestações em São Paulo, o senhor sabe dizer, não? A diretriz emanada pelo Comando do Exército é que as manifestações só seriam retiradas com ordem judicial. Então, obviamente, ele não tomou medidas porque tinha um vazamento constitucional, porque nada até aquele momento indicava que haveria manifestação violenta. Só que hoje, o senhor está aqui na CPMI e o general Tomás Paiva é o comandante do Exército. Então, se a extrema-esquerda tenta imputar ao general Paiva alguma responsabilização pelo que aconteceu aqui, por algum tipo de omissão, como é que lá em São Paulo, alguém que estava numa posição equivalente à do general Dutra aqui em Brasília, é promovido a comandante do Exército e está aqui a extrema-esquerda atacando o general Dutra. É uma incoerência sem tamanho. Após a posse do novo governo, dia 1º de janeiro, houve um esvaziamento do acampamento? Sim, senhor senador. O acampamento no dia 6 estava com cerca de 200 pessoas, que eram pessoas em situação de vulnerabilidade. Perfil completamente diferente das manifestações da extrema-esquerda. O comando militar do Planalto identificou a chegada de manifestantes em mais de 300 ônibus no início de janeiro, entre os dias 4 e 5 de janeiro? Não, os ônibus chegaram no dia 7 de janeiro, senador. Qual a diferença no acampamento antes e depois do dia 6 de janeiro? Isso que eu estou tentando falar desde o início. O acampamento até o dia 6 ele estava praticamente desmontado com pessoas em situação de vulnerabilidade. As pessoas que chegaram no dia 7 nos ônibus que participaram, essas pessoas. Tanto é que no acampamento, na noite do 8 para o 9 de manhã, foram detidas para averiguação. A maior parte das pessoas são de fora de Brasília. Presidente, está mais do que claro aqui na CPMI. Ela se prestou a vários bons papéis e um dos papéis foi esse. Está muito claro que as movimentações começaram a tomar um contorno mais perigoso do dia 6 para o dia 7 de janeiro. O governo Lula, com o ministro da Justiça sabendo de absolutamente tudo, com os informes que tinha, com a inteligência de que disponibilizava, com as várias reuniões que foram feitas com os órgãos de segurança envolvidos aqui no plano escudo, a Praça dos Três Poderes. E é porque a gente não conseguiu ter acesso às câmeras da MJ, mas a informação que eu tenho é que o ministro da Justiça, no dia 8, chegou de bermuda, tênis e blusa, caminhando pelo meio dos manifestantes, como se não houvesse amanhã, como se não soubesse a gravidade do que ele já sabia que poderia acontecer há pelo menos 48 horas. Porque a diferença do Comando Militar do Planalto é que ele se preparou caso houvesse alguma coisa anormal na sua circunscrição. O MJ também. Só que não aconteceu no setor militar urbano, aconteceu na Praça dos Três Poderes. E hoje eu vi aqui a base do governo cobrando do general iniciativas que eu não vi a mesma base do governo cobrando o ministro Flávio Dino.
que tinha responsabilidade nesse teatro de operações. Então, presidente, eu quero mais uma vez agradecer ao senhor pela oportunidade de nessa CPMI, a gente trazer à luz esses fatos todos, porque isso não apareceria se não fosse a CPMI. E está cada dia mais do que claro que a narrativa de tentar imputar Jair Bolsonaro alguma responsabilidade sobre isso não tem nenhum fundamento, não tem pé nem cabeça. Porque nós sempre soubemos que se houvesse atos violentos como aconteceram no dia 8 de janeiro, a culpa seria empurrada artificialmente e injustamente a Bolsonaro, só nos prejudicaria. Então como é que alguém que não está mais sentado na cadeira de presidente, já estava em outro país, outro governo aqui não tomou as responsabilidades que lhe cabiam, e o Bolsonaro incentivando isso, sendo ele o único prejudicado? Isso não tem nenhuma lógica, presidente. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença do general nessa CPMI. Então, pronto. Então nós vamos... Agora não será o deputado André Fernandes, falará agora, então, o deputado Felipe Barros. Obrigado, senhor presidente, general Dutra, o povo brasileiro que nos acompanha ao vivo nesse momento. General Dutra, o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, no dia 11 de novembro de 2022, soltaram uma nota oficial chamada às instituições e ao povo brasileiro. O senhor tem ciência dessa nota oficial? Boa tarde, deputado Felipe, sim, só. Nessa nota, os comandantes das três forças, como não poderia ser diferente, dizem que manifestações pacíficas podem ocorrer em qualquer ambiente do nosso território. Naquele momento, a nota foi no dia 11 de novembro, ou seja, em 11 de novembro, o atual comandante do Exército, o nobre general Tomás, ele ocupava o cargo de comandante militar do Sudeste. Confere? Sim, senhor. E ali, na frente do comando militar do Sudeste, também tinha manifestações. Confere? Sim, senhor. Outros militares que hoje também, generais de 4 estrelas, que hoje compõem o alto comando do Exército, também ocupavam outros cargos anteriormente e também permitiram manifestações em frente aos comandos de outras regiões. Confere? Sim, senhor. O ministro Múcio disse, inclusive, em entrevistas, que parentes dele próprio estiveram presentes em manifestações. O senhor tem ciência se militares da ativa também participavam dessas manifestações? Não, eu não tenho ciência. Eu ouvi aqui durante a fala, ou as falas anteriores às minhas, de que houve uma incitação ao golpe. Uma fala mentirosa. Inclusive, a relatora Elisiane Gama mostrou uma imagem da esposa do general Vilas Boas, que talvez seja hoje um dos homens mais respeitados dentro do Exército Brasileiro. Dando a entender, a relatora, que a participação da esposa do general Vilas Boas a caracterizaria como golpista, o que eu repudio veementemente. Mas eu quero lembrar aqui, general Dutra, do livro Presidente Arthur Maia, escrito pelo general Vilas Boas, em que na página 181 ele afirma que quando do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, parlamentares da esquerda o procuraram, e à época ele era o comandante do Exército Brasileiro, o procuraram para sondá-lo sobre uma possível decretação de estado de sítio e estado de defesa. Ali não era golpe. Ali era democracia. Justamente esses que agora estão lá defendendo Venezuela, defendendo Cuba, que sondaram o general Vilas Boas para que ele decretasse, ou para que ele aceitasse uma decretação de estado de defesa e estado de sítio. Em relação à desmobilização dos acampamentos, general Dutra, o general do Lula, o senhor G. Dias, esteve aqui e disse o seguinte: o governo que assumiu herdou a situação. Ela era incômoda, seja no governo, seja no comando das Forças Armadas e das Forças Federais de Segurança. Estávamos decididos a pôr fim àqueles acampamentos. Pergunto ao senhor general Dutra, no dia 1º de janeiro, quem era o comandante supremo das Forças Armadas? No dia 1º de janeiro, assumiu o presidente Lula. No dia 2 de janeiro, quem era o comandante supremo das Forças Armadas? O presidente Lula. No dia 3? Também. No dia 4? É o presidente Lula. No dia 5? O presidente da República. No dia 6? O presidente da República. No dia 7? O presidente da República. No dia 8? Também. Por que é que o presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, não desmanchou o acampamento até o dia 8? O senhor recebeu alguma ordem de Luiz Inácio Lula da Silva para desmanchar o acampamento do dia 1º ao dia 8?
Eu não teria contato direto com ele. O comando do Exército não recebeu. Não recebeu. Aliás, general Dutra, se houvesse... Porque qual é a narrativa, senhor presidente? A narrativa é, olha, se houvesse a decretação de GLO, se houvesse a decretação de estado de defesa, se houvesse a decretação de estado de sítio, previstos no artigo 142 da Constituição Federal, isso era golpe. É a narrativa da esquerda, do governismo aqui, dos governistas. Agora, do dia 1º, a partir do dia 1º de janeiro, general Dutra, se houvesse a decretação de uma GLO, de estado de defesa, estado de sítio, quem comandaria? Quem seria o chefe supremo das forças nesse período? Deputado, senhor, desculpa, eu não entendi. Eu tenho que ver dentro da minha esfera de competência. Eu sou um general de divisão. Não, mas eu estou lhe fazendo uma pergunta técnica. Sim, senhor. O presidente da República é ou não é o chefe supremo das Forças Armadas? É, sim, senhor. Sim. Se houvesse uma decretação de uma GLO, de um estado de defesa, estado de sítio, a partir do dia 1º, quem seria o chefe supremo da GLO ou da decretação do estado de defesa do sítio? O presidente da República? O GLO normalmente é quando há necessidade de emprego da tropa no estado e a tropa atua em proveito de um dos estados da federação. O presidente da República, sendo o chefe supremo, teria o comando sobre isso. Sim, senhor. Então eu não consigo entender, senhor presidente. Porque eles pegam aqui instrumentos constitucionais e dizem que o Bolsonaro queria dar golpe através desses instrumentos constitucionais, sendo que, se esses instrumentos constitucionais fossem colocados em prática, quem seria o chefe supremo é Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, existe uma divergência aqui, general Dutra, que eu gostaria que o senhor objetivamente explicasse. Porque o general G. Dias, o general do Lula, veio aqui e disse que não foi o senhor que acionou os pelotões para irem até o Palácio do Planalto, que ele que acionou. Quem está mentindo? O senhor ou o G. Dias? Deputado, ninguém está mentindo. Eu liguei para o general Penteado às 14h45 e pedi que ele solicitasse tropa. Ele imediatamente solicitou. Cerca de 20, 30 minutos após essa ligação, eu recebi uma ligação de General Gonçalves Dias pedindo tropa. Eu acredito que ele não soubesse que eu já tinha falado, que o Penteado já tinha falado comigo. Tudo bem, mas então o senhor acionou primeiro. Portanto, o general G. Dias mentiu, relator, nessa CPMI. Mentiu. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ele me ligou. Não, a conclusão é minha. Sim, senhor. Porque a conclusão é óbvia. Ele esteve aqui e disse algo diferente do senhor. Eu estou acreditando na versão do senhor e concluindo que ele mentiu. Que é o que as provas demonstram. O plano escudo, general Dutra, havia sido acionado, porque nós temos aqui, e faço essa pergunta, nós recebemos aqui nessa comissão o ofício do comandante do Exército Brasileiro, que disse que o plano escudo não havia sido acionado previamente. O plano escudo havia sido acionado previamente? O plano escudo é um plano preventivo que, a partir do momento que eles nos solicitaram, às 11h54 da manhã, um pelotão, considera que já está dentro da atribuição do plano escudo. Então, mas antes disso, não? Não, senhor. Então, senhor presidente, nobre relatora Elisiane Gama, fica aqui consubstanciado mais uma mentira do general G. Dias. Porque o general Dutra acaba de confirmar que o plano escudo foi acionado no dia 8, a partir das 11h53. O general G. Dias veio aqui e disse que o plano escudo estava acionado desde o dia 4 ou 5. Mentira do general G. Dias. Dia 6. Mentira do general G. Dias. Para concluir, senhor presidente, o senhor na fala na CPI do Distrito Federal, disse que as pessoas que estavam aqui na esplanada dos ministérios eram diferentes daquelas pessoas que estavam nos acampamentos. Confere isso? 100%, deputado. As pessoas que chegaram no dia 7 foram as pessoas que participaram dos atos do dia 8. O senhor disse, inclusive, que a gente consegue, abre aspas, a gente consegue ver pessoas que estão entrando por meio dos ministérios, ali atrás. Isso tem as imagens. A imprensa mostrou várias pessoas chegando pela S2, pela N2. Que não estavam no acampamento. Que não estavam no acampamento. O senhor tem consciência se essas pessoas eventualmente foram presas ou não? Não dá para saber. Não sei. Então. Agora, para concluir, senhor presidente, se me permite apenas mais um minuto, a nobre relatora Elisiane Gama, durante sua inquirição inicial ao general Dutra, ela fez uma série de questionamentos em relação ao senhor ter ou não ter recebido informações. E na fala da senadora Elisiane Gama, eu estou aqui com as notas taquigráficas, ela conclui fazendo uma crítica ao Exército Brasileiro, dando a entender que o senhor foi leniente ou negligente. Agora, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Porque o Ministério da Justiça também tinha informações, aliás, tinha mais informações que o senhor. E a Força Nacional ficou parada. O GSI, que era hierarquicamente superior à ABIN, que era quem detinha todas as informações, o GSI também tinha todas essas informações e não fez nada, senador Elisiane Gama. O general G. Dias se limitou no dia 8, senador Magno Malta, dizer, vamos ter problemas. E sumiu do mapa. Só foi ser encontrado depois, às 14 horas, no Palácio do Planalto. Então, senadora, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A mesma lógica que, e a mesma exigência e rigor que a senhora cobrou à inteligência do Exército tem que ser aplicada também para a Força Nacional do senhor Flávio Dino, que nós precisamos ouvir aqui,
E também para o general do Lula, o senhor G. Dias. Obrigado, general Dutra, pelos esclarecimentos. E fica comprovado aqui, mais uma vez, que o general G. Dias mentiu e precisa ser indiciado por essa CPMI.